Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar. Equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas, 2 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, mas também em nossas redes sociais, ao vivo agora com as imagens. Você pode acompanhar pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. E em todos os 3 aplicativos, esses arquivos ficam lá disponíveis para você assisti-los na melhor hora do dia. Outra opção também, daqui a pouco esse programa vai estar em todos os tocadores de podcast. E logo mais, reprise na Plena TV. Estou olhando aqui pelas imagens do sistema Senzanet. Campos amanhece com o sol ainda meio acanhado entre nuvens, mas a temperatura diminuiu. Previsão para hoje é de 28 de máxima, faz 23 graus agora aqui no centro da cidade. Deu uma diminuída daquela onda, aquele calorão, né? Deve permanecer assim pelos próximos dias. Nesse programa de hoje, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, nós estamos fazendo uma edição especial que é em homenagem aí ao José Maurício Linhares, a sua vida, o legado, a sua obra, a sua história desse campista que foi deputado federal, foi secretário estadual de Minas e Energia do governo Brizola e faleceu no último sábado aos 88 anos. Já ouvimos aqui no primeiro bloco, com Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada, o ex-prefeito de Campos, ex-deputado estadual Roberto Henriques, e agora a gente ouve o Wagner Witter, engenheiro da Petrobras e também ex-secretário de Energia, a mesma pasta praticamente, né, de que o Zé Maurício Linhares, né, também já foi titular, que é secretário de Energia do Estado do Rio de Janeiro. Wagner Witter, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio. Vi que o Roberto não está mais ao vivo, mas um grande abraço para ele. Gostei muito da apresentação que ele fez. Como eu disse, me colocou até uma certa aceleração matutina. Bom dia, então, Sérgio. Bom dia, especialmente todo mundo que assiste a Folha, o pessoal de Campos, especialmente. Eu digo o seguinte, eu sempre que posso vou a Campos, eu tenho uma família, o meu afilhado é daí, né? O Carlos Abreu é irmão da minha esposa, e o Carlos Abreu, que é dono da FAMESC, já foi até presidente do Americano. Dona Edi, a sogra dele é madrinha do meu filho Francisco, Daniele, Miguel. Então eu tenho uma relação assim até familiar muito grande com Campos. Estou sempre falando. Ontem, quando a Luísa me ligou e Cláudio mandou o convite, eu mandei para alguns campistas, alguns falaram, manda um abraço. Um deles foi nós estávamos falando fora do ar, é o Vladimir Garotinho, falou, manda um abraço para mim. Falou, Vladimir, claro, um abraço você, seu prefeito da cidade, como eu te falo, eu te conheço desde menino, está fazendo um belo trabalho. Tem um companheiro Teseu também, que eu acho que foi entrevistado ontem, da FUP, soube até que ele era candidato a vereador, até brinquei com ele, minha família, eu vou recomendar aí, Teseu, se você realmente for candidato, votar em você, porque eu gosto do seu trabalho. E é muito bacana, porque eu tenho uma relação muito grande e afetiva com a Folha. Eu digo que a Luísa, o seu Luísa, dona Diva, sempre que eu tive em atuações políticas, e especialmente as minhas atuações políticas começaram com muita sinergia com lideranças políticas que vieram
do Norte Fluminense, especialmente Garotinho e depois Rosinha. Eu sempre tive na Folha um grande apoiador, sempre tive o canal da Folha. Eu digo que muitas questões minhas podem até fazer o histórico através da Folha da Manhã, porque ela sempre teve presente, inclusive, falo sempre para Luiz, quando eu digo que o Porto do Açu, quando eu fiz a concepção e criação do Porto do Açu, todo mundo me chamava de doido, isso não vai sair. Até algumas pessoas da política, a Folha foi desde o início, eu ia a campos, colocava, a Folha acreditava, dava espaço, fazia linhas editoriais positivas, e isso é fundamental para retroalimentar a vida de alguém que faz política, especialmente para um jovem que eu assumi a primeira vez a secretaria, tinha pouco mais de 30 anos, que está tocando o processo, e aquela percepção do processo tem que ser boa, até porque o chefe da política, especialmente, vem da região. Campos sempre teve uma força política muito profunda, estava vendo falar o Roberto sobre Brizola, eu conheci Brizola, tinha uma grande intimidade por Brizola, porque eu fazia engenharia no FRJ e meu pai era brizolista. Meu pai me levou no retorno do Brizola ao Brasil, no Galeão, eu moro na Ilha do Governador, e vi, pela uma das primeiras vezes, meu pai se emocionando. E o Brizola, quando começa aquela famosa eleição de 82, uma disputa com Elisânia Maciel, com Miro Teixeira, com Moreira Franco, ele começa lá de baixo. E eu sou um dos primeiros a mobilizar a ida dele na UFRJ, na Politécnica, na Escola de Engenharia, e depois eu também fazia a administração da UERJ. Eu fui levar ele e Darcy Ribeiro no retorno à UERJ. Um amigo meu, que morreu agora há pouco, foi chefe da polícia Ricardo lá, que lembrou que eu fui pegar o Brizola e o Darcy no carro, não tinha ninguém em volta. A gente fez uma primeira palestra quase para uma plateia de 10, 20 pessoas na vinda dele, porque ninguém apostava que na retomada dele, que na tentativa de retomar o PTB, e o Roberto foi muito histórico, na retomada do PTB, poucas pessoas estavam do lado do Brizola. E um deles era o Zé Maurício. O Zé Maurício tinha um papel muito importante dentro do grupo, como tinha Vivaldo. Eram pessoas que a gente considerava mais sêniores. Mas o Brizola sempre teve um carinho muito interessante com os jovens. Tanto que quando eu me formo, o Brizola já era governador, eu levo um convite a Brizola, convidando ele, e ele falou, o garoto, eu não vou, mas vou mandar o representante. Chega lá o ajudante de ordem dele, todo emedalhado, num período que ainda tinha bastante repressão militar, até assustou o pessoal. E muito à frente, logicamente eu acompanhei o trabalho de Brizola sempre carinhoso, o Roberto falando, o Brizola morava ali na Avenida Atlântica, esquina com a Xavier da Silveira, onde em frente à esquina do Otto, era a Avenida Atlântica 3.210. Com frequência a gente não tinha muito celular, e tinha a casa do Brizola, e o Brizola permitia uma grande atenção, e muitas vezes as pessoas que cercavam Brizola, como Vivaldo, como Zé Maurício, como César Maia, uma série de pessoas participavam, e nós ainda éramos meninos. O Zé Maurício Linhares sempre foi uma figura muito interessante, porque quando a gente fala de política, muitas vezes a gente fala do político num discurso meramente político, discurso solto, mas muitos políticos não conseguem transformar a sua vontade, as suas políticas públicas, as suas ações em ações efetivas, físicas. Eu sou da linha da economia física. Eu acho que existem os formuladores, mas existem os executores. E existem pessoas que, ao mesmo tempo, são formuladores e executores. E o Zé Maurício marcava muito isso. Pelo fato de ser um secretário de energia e ter um desafio muito importante, que é a questão de levar luz, eletrificação, e ele tinha uma ferramenta muito importante, que era a Sérgia. A Sérgia ainda era uma empresa estatal, pertencia ao Estado, ela foi vendida em 97 para 98, ela foi privatizada, e ele soube usar muito bem essa ferramenta para dar uma contribuição, porque, pasmem, Aloysio, o Rio de Janeiro era a capital, por exemplo, Campos, um dos primeiros lugares a ter energia elétrica no Brasil foi Campos. E eu, como secretário de energia, eu cheguei
a botar luz para quase 15 mil pessoas em Campos. Olha a loucura, sem falar o trabalho que o Zé Maurício fez. Ou seja, nós tínhamos um estado que se incorporava a uma região metropolitana que era a capital do Brasil, e nós ainda tínhamos um gap muito grande de infraestrutura. Lógico, imagine isso no Brasil. E o Zé Maurício, de maneira muito hábil, e com essa percepção do interior, e aí a nossa percepção, a nossa vivência nos permite identificar processos de caminhada, ele conseguiu implementar, talvez seja uma grande marca dele, o processo de eletrificação do interior do Rio de Janeiro, que é um processo que ele iniciou muito forte e eu tive orgulho de terminar. Hoje o Rio de Janeiro é o estado com a maior cobertura, mas nós fizemos loucuras que eram inaceitáveis. E olha que ele pega os governos Brizola, e eu assumo no governo Garotinho, olha que é a percepção da política. O Garotinho recria a Secretaria de Energia. Ele que era pedetista, o Garotinho é eleito numa coligação PDT, PT, tanto que a vice era Benedita, PCdoB, PCB e PSB, ele identifica que a questão da infraestrutura, isso é uma reminiscência, uma lembrança do trabalho do Zé Maurício, recria a Secretaria de Energia, que tinha sido extinta no governo Marcelo Alencar. O governo Marcelo Alencar tinha acabado. E eu recebo a honra de assumir essa secretaria. Eu era, como ainda sou, engenheiro da Petrobras, tinha uma militância muito grande na área de energia, do Clube de Engenharia, e recebo essa honra de receber esse bastão que um dia tinha pertencido a Zé Maurício Linhares. Então, esse trabalho é um trabalho legal, porque quando vocês fazem essa homenagem, estão homenageando uma figura histórica, política da região, mas uma pessoa que efetivamente teve trabalho físico, teve infraestrutura e teve legado. Possivelmente, Aloysio, hoje esse sinal deu que está chegando, ele está chegando em locais que não tinham energia elétrica, e nós estamos falando há pouco mais de 30 anos. Nós não estamos falando coisa de 50, 100 anos, e aí eu concordo plenamente com o Roberto quando ele coloca que nós éramos o Brasil realmente há uma mudança de paradigma com os movimentos políticos do trabalhismo a partir da entrada de Vargas. Nós éramos literalmente uma fazenda até após a Segunda Guerra. Eu sou até autor de um livro que é a construção e destruição do setor elétrico, que conta a história de Getúlio Vargas da FHC, que eu conto a história da Constituição do setor elétrico brasileiro, da infraestrutura, a própria criação da Petrobras, da Eletrobras, no governo Vargas. E isso não é feito somente com a mão do grande presidente ou do grande governador, mas com pessoas que são agentes desse processo voltado à infraestrutura. E o Zé Maurício é um exemplo muito interessante disso, que não é um trabalho só para Campos, não é um trabalho só para o Norte, não é um trabalho só para o Noroeste, é um trabalho para o Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje o Estado é um Estado que realmente implementou a fusão porque nós tivemos essa proximidade. Então, é muito bacana, sinceramente, a Folha está homenageando, ter pessoas do naipe aí, do Roberto, do Sérgio, e promovido aí por vocês, está homenageando uma figura que tem legado, que fez, que produziu, não foi meramente, apesar do meramente ser uma importância, um articulador político, a formulação de um partido forte, que é o PDT, agora PTB, mas o PDT ainda continua existindo. Eu, particularmente, eu gosto do Lupe, mas não vou entrar nessa discussão, particularmente, eu gosto. Até porque o Lupe também é tricolor, mas vejo que o Roberto soube fazer a escalação do time do Fluminense campeão brasileiro de 70, mas eu gosto do pessoal do PDT, Renan Lacerda, uma série de pessoas, ainda continuo a amizade. E comecei, apesar de nunca ter sido filiado, eu comecei minha vida política admirando Brizola, admirando o brizolismo, e a região do Norte Fluminense sempre foi um lugar muito forte. Por quê? Por conta de trabalhos como esse, e que derivaram, e o próprio crescimento de Garotinho, como um elemento elegendo a primeira vez primeiro perdendo a eleição no anterior, mas depois elegendo em 98 para 99, Campos é a função desse legado, do pensamento, da percepção que se tem de Brizola e de trabalhos de Zé Maurício
e do crescimento. Tanto que um dos primeiros pedidos que Garotinho me faz nessa linha, na área de energia, além de fazer a eletrificação rural plena de Campos, é levar o gás para Campos. Eu vou inaugurar o gás para Campos. Eu me lembro que eu fui levar o GNV, e a Folha estava lá, eu fui levar para Campos, e tinha gente contra levar o gás para Campos, porque o gás não chegava. A gente foi levar o pessoal, o posto vai explodir. Eu me lembro que a gente estava lá com o nosso amigo saudoso deputado, que foi agora recentemente na nossa Covid, mas João Peixoto. João Peixoto merece também outro programa. Eu digo que João Peixoto é o maior pidão da história da política brasileira. Se alguém for é o seguinte, o maior pidão da história política do Rio de Janeiro é João Peixoto. João Peixoto não tem... Ele pedia. E aí a gente botando gás lá, ele falou, isso aqui não vai explodir. Depois ele queria botar posto em tudo quanto é lugar. E por quê? Porque era o sentimento que a política, que a energia se fazia através de processos físicos. Imagine hoje Campos sem GNV. O que seria? E isso deriva também da percepção, do sentimento e da postura do Zé Maurício. E isso a gente tem que entender, e aí os jovens que estão escutando, é que nós somos um exemplo, uma colocação daqueles que nos precederam, inclusive na cultura, no aprendizado, e isso eu acho que um pouco até de filosofia Jedi, do Yoda, e muitas vezes o Jedi, ele até coloca interessante, né, que o aprendizado, o mestre maior, é um pequenininho lá, orelhudo, verde, baixinho, velhinho, que é o Yoda, para demonstrar o seguinte, o aprendizado e o sentimento e a sabedoria não obrigatoriamente está somente na força física. Os padawans se colocam em função das referências que se tem do aprendizado. Então é muito legal, sinceramente, Luiz, é muito bacana quando você me ligou para fazer essa homenagem. Eu falei, faço questão de dar esse depoimento, uma pessoa que aprendeu, tive reuniões com o Zé Maurício, deu dicas importantes como levar ao interior. E uma das coisas que eu muito fiz e troquei muita ideia com ele, ontem eu estava comentando isso, e é o seguinte, quando eu lançava um programa, e isso talvez seja uma pouca falha de alguns políticos, eu lançava um programa, eu saía, às vezes chamava tipo uma caravana holiday, lançando no interior, fui isso, Cardoso Moreira, Campos, São Francisco de Itabapuana, Pádua e Talva. Eu lançava um programa, mas no outro dia a obra já começava. Eu não ia lançar a esperança. Eu já lançava com um projeto preparado, com equipe mobilizada, que eu não deixava entrar, só entrava depois que eu lançava, ou seja, lançava casado com a execução. Por quê? Porque o povo quer resultado concreto, resultado de ação. Ninguém aguenta mais conversalhada, ninguém aguenta mais. O político que quer se diferenciar no âmbito municipal, estadual e federal, ele tem que sair da teoria, a teoria, lógico, é importante, mas ter uma execução, e ninguém vive só de promessa. E isso o Zé Maurício deu um bom exemplo. Tanto que, depois da ida dele, da passagem dele, ele era lembrado o quê? Uma luz na escuridão. Que bacana. Então, quando Wagner, você passa, deixa eu... tem isso, Darcy Brizola lembrado pelos Brizolões. Deixa eu entrar nisso, que é a sua área específica. Você, quer dizer, como você disse, nessa linha do tempo, é importante perfazer ela para os mais jovens. Existia a Secretaria de Minas e Energia, que tinha várias opções para a SERG, por exemplo, para você promover a eletrificação, opções sob controle do Estado, o Estado como indutor. Marcelo Alencar assume, era o governo Fernando Henrique, Fernando Henrique assume numa missão, até assumidamente falando, vou desmontar o Brasil de Vargas, Ele privatiza muita coisa, algumas são exitosas, outras não, telefonia um caso exitoso, ferrovia um caso que deu muito errado. Marcelo Alencar vem nesse bojo e ele acaba com a secretaria.
vem um governo garotinho, vem você, e a secretaria é de novo lançada, né? Ela passa a existir novamente. O que do seu trabalho, após esse ato de Marcelo Alencar, você encontrou que foi facilitado pela atuação de Zé Maurício em programas que você citou aí, que foi importantíssimo, e que deveria ser mais falado, Uma Luz na Escuridão? Olha, esse é o detalhe, né? E muito importante, Aloysio. Sempre que você tem um projeto exitoso, mesmo quando ele é descontinuado, ele vira uma referência, uma grande cobrança da sociedade da sua retomada. Por exemplo, décadas depois, o pessoal já tinha saído, mesmo com a descontinuidade da implantação dos CIEPs, dos brisolões, as pessoas cobravam e começaram a cobrar ensino em tempo integral para pessoas carentes. Porque aquele projeto tinha sido exitoso. Lógico que não fariam exatamente o modelo copiado, igualzinho, da arquitetura do Niemeyer. Então, quando você recebe algo para executar, onde já tem um projeto exitoso, aquilo, ele mais do que seja uma trilha ou um trilho, ele é uma cobrança da sociedade e você dá continuidade. Porque se você não fizer, você vira um paradigma negativo em relação ao passado. E você foi correto ao falar, porque Marcelo, quando vende tudo, aquele momento do FHC, não só de vender tudo, passar para a iniciativa privada, e isso está lá no livro que eu coloco lá na Constituição e Destruição do Setor Elétrico Brasileiro, Getúlio Vargas e FHC, eles querem arrecadar o maior valor possível para poder entrar dinheiro de caixa, porque o Estado estava quebrado. Então, os critérios de venda da CERT e da Light, no âmbito federal, que a Light também era uma concessão que atuava no Estado, mas pertencia ao governo federal, Light, SERG, a SEG, são critérios que aumentar o valor presente líquido ou o Net Present Value, que é um modelo da Margaret Thatcher criado para privatização. Tanto que as consultorias brasileiras, elas vêm uma consultoria inglesa, que era Cooper's Lybrand. Então, eles fazem um modelo onde o modelo vende, aumenta a arrecadação e reduz a obrigação de investimento. Ele não compensa investimentos, aquela lacuna. Fica dentro daquela obrigação. E esse foi um problema muito grande quando eu assumo, porque eu não tinha mais uma estatal e os contratos de concessão com o SEG, com o SERG, com o Light, ele não tinha obrigação de fazer. E esse foi um modelo equivocado. Agora, a cobrança da sociedade era muito grande, o que permite quem entra com a força política fazer ameaças. E isso eu sempre tive cobertura para fazer. Por quê? Porque a sociedade ajudava a cobrar. Então, aquele que é firme... Isso acontece no diversos âmbitos, Luiz. Hoje, por exemplo, na Petrobras, aquela discussão, faz, não faz investimento, tem que ter a mão firme. Se não tiver a mão firme, as coisas não andam. É aquela quase a figura do capataz e do chicote na mão, porque os contratos não foram colocados. E a ação de Zé Maurício, a ação de ter programas, ele foi fundamental. Por exemplo, eu fui secretário de Educação do Estado. Eu, que tinha uma formação do lado do PDT, eu ia desativar CIEP. Se eu desativasse algum CIEP, mesmo que não fosse necessário, eu já buscava a integração dele com outra atividade que fosse interessante relacionada à economia. Eu nunca ia desmobilizar plenamente um CIEP. Por quê? Porque essa preocupação minha era uma preocupação que aquilo tinha na memória das pessoas como um projeto exitoso. Isso é fundamental, tá? Para qualquer atuação política. Então, aqueles que fazem, eles têm mais do que um legado. Eles forçam aos outros seguirem no futuro. Victor, eu tive a oportunidade, como falei no início do programa, Zé Maurício era amigo de liceu do meu pai. Então, eu tive a oportunidade, desde a adolescência, de conviver com o Zé Maurício, né? Conheci o estilo dele, né? E também, aí já adulto, já
já como jornalista, tive a oportunidade de conhecer você desde jovem, né? Mas já adulto, jovem adulto. E engraçado que vocês, depois do hiato Marcelo Alencar, vocês seguiram essa linha aí, essa missão, pô, que é quase civilizatória, né? Levar luz elétrica às pessoas, né? É civilizatório isso. Vocês têm um estilo pessoal parecido. Vocês são muito assertivos. Como é que era? Conta um pouco da convivência mais, assim, dessa convivência mais humana entre vocês e dessa semelhança de estilos que vocês, por certo, têm. Olha só, eu me lembro que eu tenho muito uma característica que eu aprendi o seguinte: sempre que entrar num lugar, pedir uma certa... Eu aprendi isso na Petrobras, né? Que uma vez eu entrei no navio, garoto, e o cara falou, vamos lá na cabine de comando, a gente entra como engenheiro, achando que tudo poderoso, falar com o comandante do navio, o capitão, o que for. Ele falou, permissão para entrar ao ambiente. E quando eu comecei a fazer campo, apesar de secretário de energia, eu liguei para ele, falei, ó, e apesar de ele já está muito vinculado a Niterói, eu acho que em um certo momento ele muda Niterói, ficava em Niterói, mas eu falei, pô, não vou entrar em Campos, que foi com ele, e trocamos muita ideia. Ele deu muitas sugestões. E aí eu me lembro que ele falou, e aí eu posso ter equivocado, ele falou, tem uma região ali que é muito importante, que não tem energia, Vic, que é uma coisa, que é a Lagoa de Cima, que era uma região. E aí eu deixei, ele falou que aquilo era uma cobrança muito grande. E tinha coisas em Guarulhos, toda a complexidade. Campos é uma geografia que você demora a aprender, né? Porque é o maior município, junto com Valença, do Rio de Janeiro. E ele deu muitas dicas. E nessa linha da emoção, eu me lembro, e vocês devem ter essa foto. Depois, Luiz, eu queria até que se mandasse tentar descobrir com o TBT. Quando eu fui ligar, sei lá, o consumidor 20.000 que eu estava ligando, eu escolhi fazer em Campos. Aí eu me lembro que eu acho que o prefeito era Arnaldo Viana, e aí ele escolhe uma propriedade lá, e uma das cenas mais chocantes da minha vida é que a gente, quando vai botar a luz lá, tem um senhor que é um avô, e tem uma criança pequenininha, na ocasião uns 3, 4 anos, que estava assim no chão. Aquela cerimônia, chegando, acho que ainda era Sérgio, o vice-presidente era o Mário Rocha, que era da Sérgio, que era campista. E aí nós subimos, e quando a gente fazia um ato bacana da inauguração numa casa, que era a pessoa apertar o interruptor, e tinha uma lâmpada. Isso foi uma cena muito chocante para mim. Quando aquele senhor aperta o interruptor, ele não tirava mais o dedo do interruptor, ele não conseguia tirar mais o dedo do interruptor, e o senhor chorava. E eu via nos olhos da criança, vendo o avô chorando. Aquilo uma cena assim, me chocou, porque eu vi o senhor chorando, o netinho olhando, com o olho brilhando, no avô chorando. Nós tivemos que tirar a mão dele do interruptor, porque na percepção dele, que ele se tirasse a mão dali, a luz ia acabar. Aquilo me chocou de uma tal maneira que eu me lembro que eu cheguei até para o Mário Rocha, que era da Sérgio, hoje meu amigo, depois levei esse para trabalhar comigo na SEDAI, quando eu presidia a SEDAI, depois para ser meu subsecretário executivo da educação. Eu ainda chamei o Mário, manda entregar aqui para esse senhor uma televisão, não sei se foi uma televisão ou uma geladeira, porque só tinha luz. Falei, dá de presente uma televisão e geladeira. Ou seja, esse negócio de levar luz é de uma emoção tão profunda, é tão redescobridor do sentido de modernidade das pessoas, e que ele implementou, até por uma necessidade, até pela percepção do interior, que muda muitas pessoas. E por isso, inclusive, que tem muita aderência do voto. Ele era candidato e o pessoal que botava a luz, claro, votava nele. Por quê? Porque aquilo é uma coisa, tanto mudança de paradigma de vida,
e das pessoas que mudavam. Então, isso é uma coisa muito bacana. Aloysio, eu tive a oportunidade, meu pai é de São João do Paraíso, Cambuci, nasceu lá numa localidade chamada Formosia. E eu fui botar luz na casa que meu pai nasceu, meu irmão. Eu fui num distrito chamado Formosia, que tinha um montão de Victor lá, que eu olhava para as pessoas e via meu pai, que já tinha ido, que morreu quando eu me formei, os olhos deles brilhando. Eu botei luz na casa que meu pai nasceu. Como é que pode um negócio desse? Depois eu levei um fotógrafo, que era o fotógrafo que o Furnas tinha contratado, para tirar foto. As pessoas que moravam na casa que meu pai tinha nascido, elas se esconderam debaixo da cama quando eu cheguei, entendeu? É uma coisa assim, brutal. As pessoas não entendem hoje isso, e os jovens que estão assistindo isso e que não conhecem o legado de Zé Maurício, o que são esses programas, não têm noção o que é isso. Eles já nascem com Wi-Fi em casa, a grande maioria, telefone e celular e computador, e luz, e ar-condicionado. Tem gente que nunca dormiu de janela aberta só com ventilador. Então, essa mudança, isso é um legado. Por quê? Porque para fazer isso, Aloysio, não dá para ser político coxinha. Não dá para ser político coxinha. O que mais a gente tem hoje é o político coxinha, que faz belos discursos, tal, não implementa. Você pegar, como a gente está falando do Porto do Açu, olhar aquele marzão e olhar aí, aqui tem petróleo na frente, o porto que tem é para o Espírito Santo, tem no Macaé no meio, Macaé está lotado, vamos meter um aqui e começar a tirar aquilo do papel, costurar, fazer desenho, pegar investidor, coxinha não faz não. Coxinha, o pessoal acha que isso vem do céu, não vem não. E eu acho que isso, talvez, seja o grande legado que ele deixa, de referência, o grande legado que ele tem, como... eu acho que o Zé Maurício era advogado, né? Não sei, ele não era engenheiro, né? Isso eu nunca, não me recordo. Advogado e administrador de empresa. Ele se formou em Direito na UF em 64, no ano do golpe, e depois fez na FGV Administração de Empresas. Então, ele tocou aquilo que é uma pasta notadamente voltada para engenheiros. E ele pegou com percepção. Porque tem que discutir, você tem que ter discussão técnica, e ele tocou muito bem. Ele tocou gás, tocou energia. Ele, na realidade, era quase um grande secretário de infraestrutura. Você tinha, se eu não me engano, transportes era com o Brandão Monteiro, os transportes o Brandão Monteiro, e essa parte de infraestrutura é importante num Estado, e volto a falar, um Estado que se integrava, que era um Estado que faz a fusão, mas uma fusão complicada na década de 70, porque é feita a fusão e não há transferência de recursos para fazer uma integração de fato entre Rio, da capital, Guanabara, e o interior. Então é um papel muito bacana, e eu acho que Campos, vocês têm que estar sempre falando disso, tá? Porque Campos tem um papel interessante nesse processo, porque a galera do Rio de Janeiro, quando veio a fusão, eles olhavam o interior um pouco com um certo preconceito, né? Achavam que era um pouco preconceito. No final, acabou o interior hoje sustentando quase a região metropolitana e a capital, em função dos royalties de participações especiais. Wagner, muito bom também. Se você gostou do Roberto, nós gostamos do Roberto e também gostamos da sua participação, excepcional. Quanto à Formosia, você, claro, naturalmente me remete lá à minha infância. Eu sou de Italva, né? Então, só que meu avô, por parte de pai, tinha uma propriedade ali em Pimentel, que é bem pertinho de Formosia, interior de São João do Paraíso. Para chegar lá, você passa pela usina de São Pedro do Paraíso, que hoje já não existe mais.
E eu sei que eu passei boa parte da minha infância lá, naquela localidade, e não tinha energia. Não tinha, era lamparina de amanhecer com o nariz tudo preto. Lamparina. Lamparina. E água era água de cacimba, não era água de poço, era água de cacimba. Valeu, amigo, também por ter participado aqui com a gente desse programa hoje, por ter nos proporcionado aqui a oportunidade de fazer essa, acho que justíssima homenagem aí ao nosso eterno Zé Maurício Linhares. Obrigado, Wagner. Olha, eu que agradeço a oportunidade, a Luiz, o Cláudio, Sérgio, Roberto, aqueles que estão nos assistindo ou que estão nos ouvindo, porque a gente, muitas vezes a gente faz um programa, né? E a gente acha que aquilo de alguma maneira, como eu vou agregar? No final, o programa acaba agregando mais a nossa vida, entendeu? Porque faz com que a gente exercite o nosso pensamento, as lembranças, e de alguma maneira fazer homenagem a pessoas que merecem ser homenageadas. Mando um abraço aí a todo mundo. Hoje tem Flusão e Sampaio Corrêa. Acho que ele falou aí que tem jogo do Flamengo, mas hoje tem Flusão e Sampaio Corrêa. E eu só não provoco mais lá no grupo da Folha, que às vezes eu fazia umas provocações. Aí um dia o Aloysio privado falou: Victor, pode tudo aqui, só não pode sacanear flamenguista. Então, porra, eu não sacaneio, vai lá, flamenguista. Ele usa o argumento que ele usa, o argumento não é nem dele, porque é flamenguista. Ele fala do passado dele. Aí quando entra o negócio da paixão, a gente não entra. Mas, de vez em quando a gente cruza os bigodes aí, que a gente dá aquele tradicional bimbal que a gente dá. Mas hoje é Sampaio Corrêa. Tá bom? Obrigado aí pelo convite. Abração aí todo mundo da região. Eu volto a falar, eu tenho um carinho aí profundo e sempre que posso eu tô olhando aí com o carinho. Algumas polêmicas, às vezes, quando eu provoco aí sobre a integração, a gente não pode deixar o Porto do Açu, gente, virar corredor de commodities. Aquilo é uma linha de desenvolvimento. Isso não virou corredor para ficar trazendo soja de caminhão e minério de ferro. Porque o petróleo vai acabar. O petróleo ele vai migrar. Quando a gente fala aí de margem equatorial, ele não vai acabar no Brasil. E se a gente não tiver algo perene, integrado, a gente pode sentir muito no futuro. Não só em arrecadação, mas em atividade econômica. Sem dúvida. E é importante você participar lá com a gente. Meu caro Aloysio, também fica à vontade aí para fechar com o Wagner Victor. Agradecer o Wagner Victor. Victor, eu cresci numa casa que só tinha eu flamenguista, todo mundo era tricolor. E tricolor chato igual Wagner Victor, eu não conheci. Eu achava que meu irmão era tricolor chato, mas Victor consegue ser pior. Ele acha que Thiago Silva jogou mais que o Daí no zagueiro. Pô, Thiago Silva já falou que o dele é o Daí. Não. Aloysio, pelo amor de Deus, não cometa essa monstruosidade ao vivo, porque podem cortar e clipar isso. Eu estava vendo a entrevista de Thiago Silva, ele falando que o grande ídolo dele foi o Daí. O grande ídolo de Thiago Silva foi o Daí. Ele falando isso numa entrevista. Mas enfim, foi a geração anterior, mas ele superou tremendamente. O Thiago Silva sabe que o Aldeir jogou mais que ele. Você acha o contrário? Tudo bem, está tudo em casa. E agradecer pelo testemunho dele aqui. Embora eu falei, eu estou na NBA agora, eu quero saber que hoje de noite tem primeiro jogo da final da Conferência Oeste, que é a mais forte, entre o Minnesota Timberwolves e o Dallas Mavericks. É isso que eu quero ver. Mas agradeço demais a presença do Victor, como do Roberto, hoje pela chance de poder contar um pouco uma história que merece ser contada. Para uma pessoa que, assim como Sérgio e Roberto na política, e assim como o Victor na parte mais técnica, administrativa, cumpriu essa nobre missão que eu acho que, eu repito, civilizatória, levar luz a quem viveu na escuridão, luz lamparina. Ou como dizia a Constituição, da qual o final do discurso de Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição brasileira de 88, da qual o Zé Maurício participou enquanto constituinte,
Ele disse: levar luz, mesmo que de lamparina, na noite dos desgraçados. Acho que é uma missão civilizatória da Constituição. Zé Maurício Linhares, também para o Wagner Victor, e parabéns a vocês por essa história. Saudações tricolores, Wagner. Saudações tricolores. Vai com Deus, amigo. Tudo de bom. Muito obrigado. Vou sair aqui, tá? Vai lá, grande abraço. Valeu. A gente faz uma pausa aqui também rápida no Folha no Ar. E aí a gente vai voltar para ouvir aqui também o depoimento, né, a participação, o testemunho aí do Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos, nesse programa especial que homenageia, que traz aqui um pouco da vida, do legado, da obra, a história desse campista José Maurício Linhares. A gente faz essa pausa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir. Empresa especializada em medicina e segurança do trabalho está preparada para atender